Você vê que o mundo está mudando de comportamento por conta de uma pandemia que começou na China, que se alastrou pela Europa, que já entrou na América do Sul e que já está em muitos casos. Só que essas epidemias, elas costumam provocar um pânico generalizado na população, principalmente quando não se tem total conhecimento sobre a doença, o que é o caso desse novo coronavírus. Esse tipo de situação pode abalar também a saúde mental, causando estresse e ansiedade. E qual a melhor maneira de controlar as emoções nesse momento, hein? Você sabe? Hoje a gente vai falar sobre isso com a especialista emocional Giza Benchimol, que já está conosco aqui. Bom dia, Giza. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui de novo com vocês hoje. Obrigado por sua presença. A Giza, ela sempre traz um brinde, um presentinho pra gente. Higienizou antes desse presente, limpou todinho ali. Acho que gastou quase uns 10 ml de álcool gel. De álcool gel por ali também. E colocou pra gente isso. Agora, ô Giza, dá para tirar alguma lição já inicialmente falando sobre essa pandemia que o mundo vive? Dá. Primeiro a gente precisa acalmar para acalmar-se, né? Para acalmar as pessoas que estão ao nosso redor. O que esse coronavírus traz de consciência para a gente? O que a gente precisa observar? Se vocês observarem, né, na história do planeta Terra, a natureza, ela descarta. E ela o tempo inteiro está se experimentando. E como que ela se experimenta? Descartando. Então, se você olhar, né, desde do início do planeta Terra, a gente vê os dinossauros, o Neandertal, todas as espécies, teve várias espécies que sumiram do planeta Terra. Por quê? Porque o planeta Terra, ele é um ser vivo. E se essa espécie não está sendo benefício para o todo, ela descarta. E aí a gente fica se perguntando assim, né? Será que nós, como espécie humana, será que a gente vai viver a vida inteira aqui? Será que a gente vai ser uma espécie que ela está colaborando com todo o planeta ou ela não está colaborando? Né? Então, com esse pensamento, você fica pensando, como que esse vírus surgiu? Por que ele surgiu? O que a própria natureza está tentando equilibrar? Não é? Então, assim, eu vi outro dia, né, que tiraram uma foto da NASA, tirou uma foto que só pelo fato da China ter parado esses 15 dias, a massa que ficava em cima da China de poluição... Aquela massa cinzenta, isso, né? Sumiu. Os pássaros, as pessoas já estão ouvindo os pássaros, as pessoas já estão respirando melhor, a natureza já está se recuperando melhor. Então, é só para a gente começar a ver qual é a nossa responsabilidade. Porque se a gente olhar o quanto que a gente está maltratando esse nosso planeta, né? De muitas formas, muitas formas. Por exemplo, pessoas que aqui nos nossos pequenos rios, que a gente chama de igarapé, e é um nome indígena, o igarapé, a gente joga tanta sujeira nos nossos rios, tanta sujeira mesmo, sem tamanho. Isso é só um dos exemplos, Pessoas que vão acampar no meio da floresta, deixam a sujeira lá também. E por aí vai, né? Então a gente maltrata esse planeta que dá respostas. Exatamente. E essas respostas são duras. Sim, porque você sabe, né, que a natureza ela se manifesta através das suas forças. A força do ar, com os furacões, não é? A força da água, a força dos terremotos, e através do ar, ela pode emanar os vírus. Por quê? Porque ela precisa se equilibrar de alguma forma. A natureza, ela é um ser vivo. Então, como que ela vai manifestar para que dê uma chacoalhada, para que ela mesma possa se manter viva? Só que a gente nem pensa nisso, né? E uma outra coisa é que a gente precisa entender que a nossa consciência sobre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, junto com o consciente de toda a massa do planeta Terra, isso forma
uma energia que ela pode estar se manifestando através desses fenômenos da natureza. Então, o ser humano, se eu fizesse hoje uma entrevista com a natureza e perguntasse assim, o que você está achando da espécie humana? Como que a gente está vivendo? A gente está conduzindo da melhor forma? Como é que estão os nossos pensamentos? Como é que estão os nossos sentimentos? Né? Como é que a gente está colaborando para a evolução do planeta? Porque os animais, se você observar a natureza, eles só matam por dois sentidos, né? Quando ele está com fome ou quando ele se sente ameaçado. E a espécie humana? Né? A espécie humana gosta de matar os outros ou matar os animais com vários objetivos, mas um dos objetivos é mostrar a sua superioridade em relação a outra raça. Muitos cometem até por diversão, né? Por diversão. Então, assim, por prazer, exatamente, por prazer. Então, tudo isso faz com que as energias da natureza comecem em algum momento a se manifestar. E enquanto nós, como seres humanos, como raça humana, não entendermos a nossa autorresponsabilidade, mas eu não faço nada, eu não jogo o lixo lá no igarapé, mas eu não vou matar nenhum animal, não sei aonde. Mas como é que é o seu consumo? Você consome o quê? Produtos. Você sabe de onde vêm esses produtos? Como que você descarta o seu lixo? Quais são os seus pensamentos? Quais são os seus sentimentos? Você se conecta na internet, por exemplo, agora a gente vê milhões de mensagens, né? Coisas boas e coisas ruins, coisas fakes e não fakes. Você dispara coisas boas? Exatamente. Então, assim, a gente tem que entender que nós também somos responsáveis de como essa mensagem vai chegar na outra pessoa. Vamos supor que você esteja num grupo de um condomínio. E aí, nesse grupo do condomínio, você passa uma notícia e a pessoa, você não sabe como é que está o estado emocional daquela pessoa. E aquilo pode gerar um pânico, uma tristeza, uma ansiedade, que você vai ser corresponsável por levar aquela mensagem que, às vezes, não tem nem fundamento nenhum. Bem, é possível manter a calma e o equilíbrio diante de um caos? O que você orienta para o pessoal compreender bem essa questão emocional num momento como esse? A primeira coisa que a gente precisa entender é que ela de fato existe, não negá-la. Mas a gente precisa entender que sempre no caos a gente tem aprendizado. Então, é como eu falei, né? Desenvolver essa consciência. Tá, ok, estabeleceu-se o problema. O coronavírus está no mundo. O que eu, como indivíduo, posso fazer para me acalmar? Primeiro, tomar as medidas preventivas que todos devemos tomar. Lavar as mãos, não estar perto, como a moça que estava aqui sendo entrevistada, e ela deu excelentes explicações práticas que a gente precisa sair desse momento. E aí, saindo desse momento, não se deixar contaminar com tantas notícias negativas que possam não ser tão verdadeiras. Né? Acalmar o nosso coração, respirar, saber que isso vai passar também. Coisas boas não passam, situações ruins também vão passar. Então, tem que ter essa consciência. Muito interessante isso. Está nos acompanhando agora pela live do D24am.com o Gilberto Martins, radialista, publicitário, uma pessoa que tem assim, um sentimento bem semelhante a pessoas como você. Uhum. E ele está vendo a gente agora nessa situação. E haveria tratamentos alternativos, assim, como opção para amenizar casos de problemas patológicos, por exemplo? Você diz patológicos mentais, ansiedade, nervosismo. Olha, uma das coisas que eu sempre recomendo é parar, respirar, fazer uma meditação, entrar em oração, pedir proteção para o planeta. Porque concorda que as pessoas que já foram contaminadas, as pessoas que chegaram a falecer, tem familiares sofrendo, tem pessoas sofrendo. Então, orar para toda a humanidade. E uma outra coisa comece a vibrar diferente, comece a ouvir músicas, ouvir notícias, porque assim, nesse turbilhão de notícias, a gente também escuta notícias boas, não é? Olha só, uma coisa bacana, o mundo inteiro se uniu para tentar descobrir a vacina contra o coronavírus. Então, imagina, todos os cientistas do mundo inteiro estão juntos, né? A gente vê os Estados Unidos baixando um pouco mais a sua soberania, você vê a China, que é um país altamente com
uma economia super forte também sendo mais vulnerável. Então, o próprio presidente dos Estados Unidos, aquela arrogância e tudo mais, já diminuindo exatamente. um pouco. Então, olha só como às vezes uma coisa ruim faz com que o nosso planeta, como todos os países do mundo, comecem a se unir em prol do ser humano e da humanidade. O próprio então, Bolsonaro está agora deixando um pouco aquele ímpeto dele. Né? Então, assim, a gente vê o lado bom, mas isso é um treino, sabe? Porque provavelmente, se você também está em pânico nesse momento, isso é um padrão de comportamento que você já tem. Você provavelmente é uma pessoa que qualquer coisa que aconteça na sua vida já vira um drama. Então, você mantém o seu padrão. Então, olha para você, qual que é o seu padrão quando você também tem outros problemas? Ele se mantém nesse pânico? Então, a fase que a gente está vivendo hoje pode ser uma boa oportunidade para praticar resiliência, por exemplo? Com certeza. Entender que, por exemplo, agora muitas pessoas estão em casa, né? Trancadas, né? Então, é um momento que a natureza nos forçou a nos conectar, né? Porque agora a gente está em casa, a gente tem que ficar com os filhos, a gente tem que, né, ficar algumas horas ali com a família. Então, aproveita. Eu digo assim, Deus não erra, tá? Deus não erra. Nunca. Então, tudo acontece em prol da evolução do planeta. Tudo. Não existe uma folha que caia que não é para evoluir o planeta. Então, se Deus está, né? É lógico que tudo isso também é a nossa responsabilidade. Não é porque Deus quis, tá? Mas se foi permitido, então vamos aproveitar esse momento para desenvolver nossa consciência, se conectar mais com os nossos filhos, começar a educar a nossa mente para também não proliferar mais pânico, tristeza, né, ansiedade. Então, eu acho que a gente também tem que ter a nossa autorresponsabilidade para não continuar emanando esses pensamentos ruins. Vamos focar nas coisas boas que estão acontecendo também. De fato. Giza Benchimol, a nossa especialista emocional, muito obrigado por sua vinda aqui com a gente. Vamos esperar que semana que vem a gente já tenha melhores notícias. Com certeza. Boas informações. E enquanto isso, vamos seguindo você nas redes sociais, né? Sim. Eu tenho 2 Instagrams. Um é Doutora Felicidade e o outro é o meu nome, Giza Benchimol. Valeu. Muito obrigado. Obrigada.